Eu acho que o que participou do ano mesmo foi João e Joaquim, né? Acho que o Felipe teve uma lesão, ficou bastante tempo fora. Não lembro quando ele machucou, mas eu sei que o brasileiro praticamente ele não jogou. Então, logo que começou o brasileiro, então ele não jogou. Então, mais Joaquim e mais João Paulo. Sherman me chamou muito a atenção na Taça São Paulo. É um dos jogadores que eu gostei. Fui 3 vezes no estádio, o restante assisti pela televisão. Foi para o Catar. Quando voltou, a gente trouxe ele para treinar com a gente ali e mostrou muita qualidade. É um jogador de seleção de base. Um jogador que eu ainda quero melhorar algumas questões e esse é meu trabalho. É um jovem, mas durante a semana, durante esses dias, às vezes que eu já coloquei ele em campo, ele deu uma segurança que, se precisasse, estaria pronto, né? A gente não sabe em que momento vai aparecer isso, né? Falando diretamente para ele. Você achou ele calmo? Não estava, não. Viu? Nem tem como tá, né? Primeiro jogo como profissional, uma decisão contra um grande time, mas a resposta dele foi muito boa. Carilli, aqui, Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Ainda falando da lateral direita, já tem alguma previsão de como estará o Aderlan fisicamente para o próximo domingo? E o Santos hoje fez uma boa partida. Eu queria saber, lá no Allianz Parque, a gente já viu o Palmeiras revertendo resultados em segundo jogo de final de Paulistão. O que repetir desse dia de hoje e o que não repetir desse dia de hoje para sair com o título lá do Allianz Parque? Obrigado. Ter bastante atenção, que nem teve hoje. Procurar segurar muito bem os primeiros minutos, né, para que não venha aquela pressão, tentar jogar com tranquilidade, começar a incomodar com eles em relação a estar bem posicionada, não deixar eles entrarem, procurar, isso eu não posso falar agora, né? Da questão ofensiva, aquilo que a gente sabe e imagina do Palmeiras, né? É um time que sabemos como eles atacam e também a gente sabe assim o que a gente pode explorar do sistema defensivo deles, nessa batida que a gente continua essa semana para fazer um bom jogo lá. Carilli, boa noite. Luiz Francisco do Radar Esportivo. Parabéns pela vitória. Carilli, como você acabou de falar, o campo, o gramado sintético do Allianz Parque, a bola corre com mais rapidez. Você vislumbra possivelmente uma mudança na tua configuração tática neste segundo jogo para jogar com o Santos contra o Palmeiras lá no Allianz Parque? Obrigado. Obrigado. Muito difícil, porque chegamos aqui assim e fazer algo de diferente para um último jogo, sem ter participado de um jogo durante o campeonato, eu acho muito arriscado. Eu acho melhor a gente melhorar a parte ofensiva e a parte defensiva em cima disso que a gente está fazendo, em cima do adversário que a gente vai pegar, do que eu mudar sistema, né? É muito arriscado, os jogadores podem se sentir desconfortáveis e isso não é bom para nós. Carilli aqui, à sua direita. Aqui, ó. Rafael Jacobucci, da Rádio Craque Neto, boa noite. Em cima do resultado de hoje, você viveu uma situação semelhante à de 2018, mas num cenário ao contrário. Taticamente, você pode encontrar o mesmo cenário do Palmeiras dentro de campo no Allianz Parque na decisão? De 18, a gente perde em casa de 1-0, né? O Corinthians perde em casa e depois reverte lá. Então, são outros técnicos, são outras características de jogadores, são outras formas, são outras ideias. Eu acho que do Palmeiras, talvez só o Marcos Rocha. Talvez, acho que só ele. Então, mudou bastante, mas a gente sabe a pressão que vai ser lá e não tem como ser diferente, como a gente tentou pressionar aqui junto com o nosso torcedor, que a gente tenha bastante sabedoria lá para conduzir a partida. Boa noite, Carilli. Parabéns pela vitória à sua esquerda. Queria que você comentasse um pouco do Gil, porque é um cara que chegou, deu uma entrevista falando que poderia ser o último ano dele na carreira e fez aí uma questão opinativa clara, um paulista sensacional, incluindo o jogo de hoje. Queria que você comentasse o paulista dele e a partida da dupla de zaga. Acho que tanto o Gil quanto o Joaquim souberam anular o ataque do Palmeiras em determinados momentos. Se você puder comentar sobre isso. Jogaram a maioria dos jogos, né? Eu acho que hoje é o 15º jogo. Jogaram 14? 14 jogos, só contra o Mirassol que não.
acho que se completam, né? Um que é muito rápido, que tem velocidade, e outro jogador bastante experiente. Os últimos anos do Gil foi muito pesado, né? E daqui um pouquinho talvez ele mude, mas ele está com muito isso na cabeça. Então vamos deixar passar, vamos deixar ele tomar decisão. É um cara experiente, é um cara que eu penso no futebol. Daqui um pouquinho está com tanto isso na cabeça que é bom a gente respeitar a decisão do cara, né? Mas não é momento disso, ele está falando até o final do ano, tem mais aí 7, 8 meses até o final do ano aí para que ele possa repensar e tomar a melhor decisão para a vida dele e se ele continuar no futebol, que continue aqui com a gente para a carreira dele também. Carille aqui, Vinícius Figo, do Baixada Esporte. Carille, hoje o Santos enfrentou um Palmeiras que vinha com a sensação do futebol brasileiro no momento, que é o Endrick. Fez gol na Espanha, fez gol na Inglaterra, gol na última partida. O sistema defensivo foi preparado para enfrentar esse jogador? Você pensou em maneiras de anular o Endrick no jogo de hoje? Não, eu gosto muito de trabalhar, de fechar espaços, e não uma marcação determinada no atleta. Eu não gosto disso, né? Daqui a pouquinho esse jogador, você coloca o atleta para fazer uma marcação individual, por exemplo, começa a sair do lugar, começa a te tirar o volante do lugar ali, ou o lateral, isso é para que eles possam tirar proveito dessa situação. Então, o que eu gosto de trabalhar são as duas linhas balançando bastante, juntas, né? Fazendo os jogadores do lado, os jogadores de lado, no caso hoje, Otero, Guilherme, Pedrinho, que foi participar sem bola, né? Estamos naquela batida e naquela ideia de que com bola todo mundo vai jogar e sem bola todos vão marcar. É assim que eu tenho trabalhado com eles desde janeiro e a resposta está sendo bem legal. Mas, assim, não nada específico para nenhum atleta. Carille, Wagner Frederico. Desculpa, eu tô rouco. Você falou agora de todo mundo marcar sem bola, mas o Santos perde muita intensidade, na minha opinião, quando jogam juntos, né? Jogadores como Casares e Morelos. Hoje o Santos sofreu um pouco quando os dois ficaram juntos em campo. Você projetando já o segundo jogo da final, se você não puder contar com o Furt, né, que é uma dúvida hoje, você pensa em mudar a característica? Você falou que não vai mudar o sistema, mas você pode mudar a característica do jogador que vai ocupar, por exemplo, a função de centroavante, de atacante liberado? Posso sim. A caída nossa no segundo tempo, eu não coloco assim tanto na questão de Morelos e Casares. Eu penso que a gente deixou de jogar um pouquinho. A gente poderia tentar sair com um tiro de meta curto lá. Tentei passar ali para os nossos zagueiros e para o João, mas com o barulho, com a atmosfera, a gente não conseguiu. Começamos a transferir bola para o ataque, principalmente a bola central. E o Palmeiras, a gente sabe que é forte nessa bola. A gente não conseguiu segurar no campo de ataque. É claro que acaba sendo prejudicados também. Como o João sentiu algo ali, cãibra, alguma coisa, e também deu uma caída, e aí sim acaba não potencializando os dois atacantes, né? Mas os dois têm treinado bastante, mas entram numa situação do jogo onde o time já, pela intensidade do primeiro tempo, é muito difícil manter no segundo tempo. Mas era isso que a gente queria. Infelizmente não fizemos o gol no primeiro tempo, mas fizemos no começo do segundo tempo, né? Depois sofremos um pouco de uma equipe que vai para cima, que vai tentar buscar um empate, mas a gente conseguiu ali superar e suportar essa pressão do Palmeiras. Carille, boa noite. Hoje o gol saiu de uma boa jogada do Guilherme com a conclusão do Otero. E eu queria te perguntar sobre a importância desses dois jogadores que chegaram recentemente, o Guilherme que vem tendo um crescimento, e especialmente o Otero, que chegou até sob uma certa desconfiança, um jogador que você pediu e que vem sendo um dos destaques do time nesse início de temporada. E considerando também esse momento em que eles precisavam dar uma resposta rápida numa reformulação do clube, um momento difícil, e isso vem acontecendo. Então, queria te perguntar sobre os dois. Obrigada. O Guilherme, para mim foi uma surpresa o Santos ter conseguido, pelos anos que ele jogou no Botafogo, Sport, Arábia e principalmente no Fortaleza ano passado. Eu sabia que tinha muitas equipes atrás dele, muitas, né? E o Santos ali conseguiu trazer esse jogador. O Otero já tinha trabalhado comigo na Arábia Saudita, tinha trabalhado com o Galo no Atlético Mineiro. Não vinha bem nos últimos anos, mas a gente já tinha trabalhado com ele em clubes, e isso facilita bastante como lidar com ele, como tirar o melhor dele. É o terceiro gol dele? Né? Terceiro gol, ficou fora aí
por conta, no começo ali, do nascimento dos seus filhos, depois foi para a seleção. Né? É um jogador que a gente sabe o potencial, sabe o que tirar dele, e assim, ó, eu acredito que ele pode ser melhor ainda. Tá? Eu já estou muito satisfeito com ele, mas pelo que eu conheço do Otero, ele pode dar uma resposta melhor ainda. Carelli, tudo bem? Guilherme Nápoles, da Jovem Pan. Até em cima da pergunta anterior sobre o Gil, você é um cara que conhece muito bem o Corinthians. Se alguém de lá te pedisse uma opinião, você diria que a diretoria errou ao liberar o Gil e o Juliano para o Santos? Acho que sim, tá, mas é muito difícil falar quando você não está participando do processo. Penso que o Corinthians, tá pensando rápido aqui, penso que o Corinthians não imaginava perder o Lucas Veríssimo, né? Não imaginava perder um outro atleta ali, e daqui um pouquinho, participando de uma reformulação, talvez tirar o espaço do Gil. Imagino isso, né? Teve que correr atrás do Gustavo Henrique e outros ali para sustentar e ter jogadores para a temporada que o Corinthians tem pela frente. Né? Então, mas é muito difícil falar, mas são jogadores qualificados assim, que tem que ter bastante sabedoria na hora de desfazer de jogadores que têm qualidade.